Meu querido Ricardo Rous, é claro que o Brasil tem uma importância no cenário mundial, né? De nona para a oitava maior economia do mundo. É o segundo gigante do hemisfério sul. Ficou cochilando enquanto a Índia disparou. A Índia já está passando a Grã-Bretanha, a França, e nós, infelizmente, empacamos desde o governo Dilma para cá com a deterioração do nosso PIB. Eu pergunto o seguinte, não que os BRICS não sejam importantes, acho que é legal o Brasil se colocar, sediar essas reuniões, mostrar uma certa importância, uma projeção, mas nossa prioridade não deveria estar num aprofundamento das relações comerciais com os Estados Unidos, com a China, com os blocos da Europa Ocidental, ou mesmo aqui no Mercosul, em relações diretas com os vizinhos com os quais nós temos interesses complementares. O Brasil me parece que perde muito tempo se posicionando para resolver grandes problemas mundiais que não estão ao seu alcance e esquece de tocar o dia a dia dos seus interesses em parceramentos comerciais. Tanto que a revista britânica The Economist disse: presidente Lula, foque mais os seus interesses imediatos, deixe um pouquinho dos grandes problemas mundiais para as grandes potências que podem resolvê-los. Eu gostaria de ouvi-lo. Capês, boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas aqui da bancada do Linha de Frente, boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan no Brasil e no mundo. Os BRICS já foram iniciados lá atrás como um grande bloco comercial, uma ideia bacana que foi se desenvolvendo. Hoje não passa mais de um grupo controlado pela China para defender interesses da China. O Brasil é um grande país, como já foi dito aqui, oitava economia do mundo, tem sim que se posicionar. Pequeno é o nosso presidente, com essa fala que ele tem de tentar vender dentro desse bloco do sul global interesses da China/Rússia. Ao invés de se preocupar com os nossos interesses, ao invés de se preocupar em governar o nosso país, onde, diga-se de passagem, ele está indo mal pra caramba, ele fica fazendo esse discursinho que não leva a lugar nenhum. Sabe ao que levou esse encontro até agora? Aumento aí de 10% na taxação dos Estados Unidos com o país dos BRICS, a comunidade israelita criticando mais uma vez uma fala do presidente Lula, que falou mais uma vez bobagem, defesa de Irã, defesa de grupos terroristas. É isso que esse encontro está trazendo. Concreto, nada, só aquelas abobrinhas que a gente de vez em quando vê costumeiramente o presidente da República falando em vários desses encontros. Hoje, o nosso líder, apesar de nós sermos uma grande nação e termos sim que nos posicionar na geopolítica global, na economia global, obviamente, o nosso líder virou um grande bobo da corte, defendendo e dizendo que a China, que é o maior poluente do Brasil hoje, que ainda opera com carvoaria, é o nosso exemplo na economia verde no mundo. Aí você está de brincadeira comigo. Então, realmente é para fazer piadinha sobre o campeonato de futebol ou qualquer outra coisa, porque governar nem aqui dentro o presidente está conseguindo. Que dirá dar palpite na geopolítica global? Olha, os BRICS são um bloco importante, mas, Maria de Carli, eles não têm um estatuto. Não está formalizado, não tem um acordo de cooperação econômica. Sim. É um fórum de debates, que eu acho que é importante até ter esse fórum de debates. O que eu digo é o seguinte, quanta energia deve ser despendida nos BRICS e o quanto o Brasil tem que ser aquele que vai botar a cara para apanhar, brigando contra os Estados Unidos. Eu não vi o Modi da Índia, nem África do Sul, fazendo discursos agressivos contra os Estados Unidos. E eu estou vendo o Brasil assumir uma postura que, a meu ver, não é do nosso interesse. Quero que você comente isso, mas tem mais aspectos que eu queria ouvir também, além desse. Claro que o Leandro Ferreira vai querer comentar também, mas além disso, o Leandro, meu querido Guilherme Mendes, durante o discurso na cúpula do último domingo, o presidente Lula voltou a falar em genocídio em Gaza e defendeu novamente a criação de um Estado palestino. Vamos acompanhar. Absolutamente nada justifica as ações terroristas perpetradas pelo Hamas. Mas não podemos permanecer indiferentes ao genocídio praticado em Israel, por Israel em Gaza, e a matança indiscriminada de civis inocentes e o uso da fome como arma de guerra. A solução desse conflito só será possível com o fim da ocupação israelense e com o estabelecimento de um Estado palestino soberano dentro das fronteiras de 1967. Muito bem. Em nota, a Federação Israelita do Estado de São Paulo, a FISESP,
afirmou que manifesta profunda indignação diante das recentes declarações do presidente e que as falas de Lula isolam o Brasil no cenário internacional. A federação ainda diz que, ao falar em genocídio, o presidente desrespeita mais uma vez a memória das vítimas do Holocausto e banaliza um dos crimes mais graves da história da humanidade. Vamos lá. Maria De Carli, número 1, quando o presidente fala da volta às fronteiras em 67, ele não é um discurso isolado. Não. Uma grande parte dos países, a maior parte dos países da ONU, defende a criação de um Estado palestino convivendo ao lado do Estado de Israel. E muitos defendem que deve ser obedecidas as fronteiras anteriores à Guerra dos 6 Dias, que foi de 1967. Se você, então, como você vê essa fala do presidente? E segundo, como você classifica a fala do presidente classificando como um genocídio? Existem aí relatos de mais de 50 mil vítimas entre os palestinos. E aí fica aquela questão, genocídio é a ação pré-determinada para a eliminação de um povo. E o exército israelense alega que ele faz vários avisos, o Hamas esconde armas em hospitais, em escolas. Como você vê os escudos humanos, como você vê essas duas falas, a defesa da criação do Estado palestino de volta às fronteiras de 67 e classificar como genocídio a campanha de Israel em Gaza? A palavra está com você. Obrigada. Certamente, Capês, o que acontece em Gaza e em qualquer um desses conflitos que estamos atualmente assistindo são verdadeiras carnificinas. Ninguém aqui defende, o assassinato de civis, bombardeios. Infelizmente, estamos vivendo um mundo cada vez mais bélico, mais violento. No Oriente Médio, temos a guerra na faixa de Gaza, recentemente a questão das tensões crescentes entre Irã e Israel, temos a guerra aí da Ucrânia e da Rússia que se estende por anos, com a Ucrânia já quase com 20% do seu território praticamente tomado pela Rússia e sem uma perspectiva de fim, Então, estamos assistindo um mundo muito mais violento e, infelizmente, com pessoas que estão morrendo a cada dia e cada hora que passa. Então, eu sou completamente contra qualquer tipo de violência. Infelizmente, a realidade é que o Hamas é um grupo terrorista que atacou Israel e temos um conflito aí. Como você disse, temos o Hamas, que tem uma estratégia que usa escudos humanos no território de Gaza, o Hamas, que alastrou Gaza, que praticamente coordena o território de Gaza e, enfim, comanda este local há muitos anos. O que o presidente Lula falou com relação à resolução dos 2 estados, eu sou favorável, eu acredito que sim, o povo palestino merece ter um local de vida, eu sou muito a favor, me chamem de poliana, mas eu sou a favor da cooperação entre os dois futuros países, Palestina e Israel, cooperando entre si. Já tivemos momentos em que houve avanços de cooperação entre esses dois atores internacionais, Israel e Palestina, mas atualmente a situação tem ficado bastante complicada. Eu queria até dizer aqui, Capês, reiterar, hoje, não sei se vamos dar essa informação, mas gostaria de acrescentar aqui, Netanyahu se encontra nos Estados Unidos para ter uma conversa com Donald Trump para justamente entender um possível desfecho para este conflito em Gaza. Se vocês não sabem, houve recentemente um cessar-fogo que foi aceito inclusive pelo Hamas neste final de semana, um cessar-fogo de 60 dias, ou seja, um afago, um ganho de fôlego para a população de Gaza, que precisa tanto disso, e hoje está na mesa Trump e Netanyahu discutindo justamente a viabilidade da prolongação, do prolongamento deste cessar-fogo, da possibilidade de um acordo. Eu acredito que vai ser muito improvável. Netanyahu tem, querendo ou não, as cartas na mesa, ele vai decidir quais serão os seus próximos passos. Acredito que Israel não vai abrir mão de querer a paz com a condição do Hamas ser completamente eliminado e afastado de Gaza, e isso era um problema, porque não vejo o Hamas querendo ceder. Mas se Israel continuar com a operação cirúrgica que tem feito ali no Oriente Médio, de drenar tanto o Hamas quanto, no sul do Líbano, o Hezbollah e o Irã, ali ele pode ser que continue ganhando forças e que o Hamas seque. Mas, a meu ver, uma solução diplomática, infelizmente, vai ser complicada nesse momento. O cessar-fogo é viável, mas até quando, certo? Então, e as delegações tanto da Palestina, do Hamas, quanto de Israel, estão também reunidas no Catar para discutir este acordo.
Meu querido Guilherme Mendes, aqui é bom que na mesa de debates tem posições e diversos ângulos diferentes, aí o nosso telespectador e ouvinte tem condição de aferir a posição com a qual ele mais se aproxima, com a qual ele concorda. Você, número 1, acredita que seja o ideal a criação de um Estado palestino vivendo ao lado de Israel nas fronteiras anteriores a 1967? Ou isso se tornou inviável no momento pela ocupação da Cisjordânia, já apartamentos, prédios ali localizados? Como é que faria para deslocar todas aquelas pessoas? Eu vi, meu querido Guilherme Mendes, uma palestra do Dennis Ross. Dennis Ross foi o embaixador do Bill Clinton, que elaborou o primeiro processo de plano de paz, que quase foi bem sucedido. Dizendo o seguinte, toda essa área ocupada na Cisjordânia por Israel é 5%, que poderia ser substituída com áreas internas dentro do Estado de Israel. Você vê a possibilidade disso? E na contramão eu digo, mas será que o Netanyahu está interessado nisso ou o Netanyahu prefere a expansão e a ocupação do maior número de territórios possível? Com esse primeiro-ministro apoiado pela extrema-direita israelense, ele teria condição? E número 2, você não acha que o Hamas colabora perdidamente para que os palestinos percam cada vez mais território? O Hamas, não seria o Hamas o maior inimigo do povo palestino? Porque antes do dia 7 de outubro havia paz, eles poderiam ter levado Gaza a uma prosperidade, facilitado o acordo de paz, ao invés de praticar um ato que justifica a ação de Israel. Eu queria ouvir você com os prós e contras de tudo isso. Bom, Capês, primeira coisa é que eu acho que não justifica a ação de Israel. É bem importante deixar isso marcado, não é? Sem dúvida que ao sofrer um ataque injustificado, covarde e todos os adjetivos, na verdade, as expressões pejorativas que esse ataque do Hamas merece, para mim, na minha modesta opinião, a reação de Israel já foi descabida, ultrapassada, desproporcional em muito daquilo que poderia ser considerado uma resposta ou então uma justificativa de ação. E aí a gente entra com outras questões, como por exemplo o ataque ao Irã, enfim. Aí a gente vai entrar num espiral aqui que não vai ter fim. Em relação à criação dos dois estados, sem dúvida que a população civil que não pertence ao Hamas, que veja, é importante dizer, é uma minoria da minoria da minoria do povo palestino, também se sente, de uma certa forma, aprisionada por esses terroristas, porque eles, ainda que de uma forma aparentemente democrática e legítima, foram tomando a representatividade e o poder naquela região por meio da assunção do poder de uma forma aparentemente oficial e legítima, não é? Então, é importante deixar claro que o povo palestino é também refém desse grupo. Por outro lado, é aquela velha história. A situação ali nunca vai ser uma situação tranquila e clara, até porque Israel, diferentemente daquilo que propaga, também vem tentando expandir as suas fronteiras, como você bem falou, com ocupações, com acampamentos e com o financiamento da construção de determinado tipo de estrutura, sejam elas assentamentos ou então moradias, de modo a que a fronteira originalmente definida não fosse respeitada com a ocupação lenta e gradual da Cisjordânia. Agora, por fim, respondendo objetivamente a sua questão em relação a este governo, me parece que com a estada de Benjamin Netanyahu na presidência, qualquer tipo de solução que não seja o aniquilamento do Hamas e o fim dessa guerra com a total e absoluta destruição de Gaza, me parece uma saída impossível de ser imaginada, de ser pensada. Talvez, num outro momento, com o próximo governo à frente de Israel, algo muito mais próximo àquilo que nós já vivemos na época de Sharon e também Yasser Arafat, que ou seja, a composição, não é? Nunca talvez a gente tenha estado tão próximo da paz naquele território. Aí sim, eu acho que dá para se pensar na criação de dois estados, ou pelo menos na convivência dos dois povos naquela região. Fora disso, com o atual governo à frente de Israel, eu acho muito difícil que essa solução seja sequer aventada, não é? Muito bem. Alertado aqui pelo Leandro Ferreira, de fato as imagens mostram Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, presente aos BRICS. O Putin é que não veio. Meu querido Leandro Ferreira, vamos lá.
eu vou fazer um comentário e gostaria que você destruísse parte desse comentário ou construísse outra parte, como você bem quiser. A impressão que eu tenho é que o Benjamin Netanyahu não deseja a criação de um Estado palestino. Mas o que ele puder, na defesa dos interesses do seu país, que ele representa, ele não é representante dos palestinos, ele é representante de Israel. Ele defende os interesses de Israel, não dos palestinos. Ele procura, no exercício do seu mandato, ampliar ao máximo a sua influência e a ocupação de territórios. Vai pegar o que ele puder. Tanto é isso que ele é mantido por uma coalizão parlamentar de extrema-direita que não aceita outra coisa a não ser isso. Então, é uma situação muito complicada da parte do atual governo israelense aceitar a criação do Estado palestino. Por outro lado, o Hamas colabora fortemente para que isso não ocorra. Acho que poucas vezes eu vi algum representante do seu país jogar tanto contra os interesses do próprio país. Nós estamos falando, o Guilherme Mendes colocou, mas a verdade é que ainda tem reféns em poder do Hamas e o Hamas ainda não mantém a sua força paramilitar. Você vê aqui as cerimônias que eles mostram vários veículos, guerrilheiros armados, uniformizados, mantendo uma estrutura, uma cadeia de comando. Como você vê a possibilidade da criação de um Estado palestino no atual cenário? Por mais que o Donald Trump mereça o Prêmio Nobel da Paz, Trump está dando um show de organização mundial. O Trump parou a guerra de Israel com o Irã, bombardeou a usina de Fordow e falou para Israel, chega, já aniquilei a capacidade nuclear do Irã, chega de guerra. Trump quer paz, não quer guerra. Qual é a possibilidade do Donald Trump, com seu poder, a sua genialidade, como Maria de Carli diz, o homem que realiza tudo que consegue tudo o que quer, você acha que ele conseguirá a paz definitiva e a criação do Estado palestino, entrando para a história como o presidente mais influente desde Frank Delano Roosevelt? Quero te ouvir. Uma coisa certa, só que rapidamente fui citada, mas eu queria também uma coisa dizer. Eu quero muito ter a autoestima do Trump. Por favor, Leandro, você aí. Olha, Capês, eu queria recomendar para as plataformas de streaming que precisarem produzir conteúdo, tiverem 100 roteiristas, para procurarem o Fernando Capês, que aparentemente aqui é capaz de produzir aí um futuro alternativo que pode certamente atrair a audiência de pelo menos uma parte da população interessada, né? Porque uma coisa é o presidente dos Estados Unidos. Essa figura sempre será influente. E essa figura sempre será, provavelmente, a figura mais influente do mundo em diversas ocasiões, né? O fato é que a gente não pode considerar que uma figura influente que tem boa parte da população mundial contrária a ele, né, pode ser considerado algo normal. Os meios pelos quais se lança a mão para ser influente devem ser levados em conta numa sociedade que minimamente está preocupada com a dignidade humana. Então, acho que isso para começar. Posto isso, o Trump não está preocupado com a dignidade humana de quem está na faixa de Gaza. Ele não está preocupado com a dignidade humana de quem está em territórios ocupados por Israel, assim como o Netanyahu também não, né? E toda vez que alguém questionar a menção à palavra genocídio em relação ao Netanyahu, em relação a Israel, você que está nos ouvindo, duvide, né? Porque ninguém está afirmando que isso foi cometido, está se afirmando que Israel e o Netanyahu, em particular, vão precisar explicar o porquê de mais de 50 mil mortos, 55 mil mortos, a maior parte mulheres e crianças, todos os hospitais destruídos, todas as universidades destruídas. Isso, ainda que num julgamento não pare de pé como genocídio, é no mínimo uma punição coletiva sem levar em conta os danos à sociedade, aos civis, né, que não tinham nada a ver com a batalha que precisava ser enfrentada em relação ao Hamas. Eu costumo dizer, né, para quem nunca assistiu, Capês, você que gosta muito de recomendar filmes, né, tem o filme, eu não vou me lembrar agora o nome exatamente, mas sobre o Mossad, mostrando como eles fizeram para capturar o Eichmann, que foi responsável por fazer cálculos de como se levar o maior número possível de judeus para dentro das câmaras de gás. Tem um filme que mostra como o Mossad, com precisão, recomendei esse filme. Com precisão,
captura, sequestra o Eichmann em Buenos Aires, onde ele foi depois da guerra, né, e leva para Israel para ser julgado, né, algo que mostra o nível de precisão a que pode chegar a ação militar de Israel, mesmo em outro país. E aí, na hora de se atuar em Gaza, é um tapete de bombas que destrói toda a infraestrutura civil, a ponto de muita gente, como o próprio Trump e até banqueiros do Brasil, acharem que o correto é fazer ali um resort em cima dos escombros daquela população. Então, isso não é aceitável, Capês. Não importa se a pessoa é influente ou não. Essa pessoa terá que responder pelos seus crimes. E esses crimes podem ser de genocídio, podem ser crimes de guerra, mas são crimes comuns de guerra, o que já é muito, né? E assim por diante. Então, não adianta a gente também achar que a policrises que a gente vive nesse momento, né, vai ter um vencedor, se esse vencedor vai entrar para a lata do lixo na história, como já é o caso do Donald Trump, como já é o caso do Benjamin Netanyahu. Essas pessoas podem ter uma vitória militar, mas elas vão entrar para a história, os livros de história que os nossos filhos, os nossos netos vão ter na aula como material didático, vão mostrar essas pessoas como pessoas que foram ruins para a construção da dignidade humana no mundo. Então, infelizmente, é esse o período em que a gente vive e é nesse sentido que eu acho que a cooperação internacional, como defendeu aqui a Maria, né, o multilateralismo, tem que ser arenas valorizadas e não arenas que se tornam mesquinharéis política partidária de gente que quer arranhar a imagem do presidente Lula, dizendo que ele está com brocha na mão, dizendo que ele tem megalomania, dizendo isso, dizendo aquilo. Pelo contrário, é quem está tentando fazer o esforço contra essas figuras que tanto contribuem para destruir as bases do que a humanidade precisa para transitar para a paz, para construir a cooperação internacional e assim por diante. Isso vai ser fundamental e indispensável no novo momento que a gente vive no mundo, que é de transição ecológica, né? A gente estava aqui debatendo agora há pouco as questões de CO2, né? E se a gente não fizer esse debate honestamente, nós vamos cair em pegadinha, né? Ou armadilha colocada no meio do caminho, como, por exemplo, dizer que a China é a maior emissora de CO2 do planeta. Isso não é verdadeiro, primeiro porque a CO2 se mede per capita. CO2 na China é 8 toneladas por pessoa por ano. Nos Estados Unidos é 14. Né? Na Arábia Saudita é 18. Né? Então não é uma discussão correta. Fora que a maior parte da produção de bens que o mundo todo consome acontece na China. Né? Então esse tipo de coisa é o tipo de coisa que precisa ser superada. As narrativas precisam dar lugar aos fatos, à verdade, né? E não à maquiagem que a gente espera ver em resorts que sejam construídos sobre os escombros da população palestina que precisa ter os seus direitos garantidos. Muito bem. Em termos absolutos, a China emite quase o dobro, mais do dobro de CO2 que os Estados Unidos. Ele está falando de emissão per capita, mas ela tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Em termos absolutos, é a China quem polui mais. Agora, se você dividir pelo número de habitantes, aí fica um cálculo que, a meu ver, não é sério. Capês, é maquiado. Capês, vamos lá. Pega o seu celular aí. Tá aqui, já peguei. Então tira a capinha. Já peguei. Vê que ele... Já olhei, 11.900 toneladas a China emite e 5.500 nos Estados Unidos. Pode abrir tá aí, você vai ver que foi feito na China. Quando se falar, eu abro. Se tiver feito na China... a China emitiu CO2 para você poder ligar para mim no fim de semana e pedir recomendação de série. A China, o fato é que esse é um fato objetivo. A China emitiu o dobro de CO2 que os Estados Unidos. Para fazer celular para todo mundo. Bom, aí ele já está mudando, né? Para fazer, não sei para quê. Emitiu. Eu, quando falo, eu checo antes. Eu não faço esse tipo de maquiagem. Agora, meu querido Ricardo Rous, do jeito que o Leandro Ferreira falou, tem a impressão que foi o Trump que bombardeou Gaza. Porque a culpa toda recaiu em cima do Trump. Eu queria a gente tentasse colocar a coisa de uma forma mais equilibrada. Não foi o Hamas, um grupo terrorista, que invadiu Israel no dia 7 de outubro de 2023, ingressou em kibbutz, onde tinham crianças, tinham pessoas. Não vou dizer que decapitou 40 bebês, porque não tem evidências disso. Aqui a gente fala quando tem evidência. Mas eu vi matar várias pessoas na frente vários pais na frente dos seus filhos, sequestraram jovens que morreram, inocentes que estavam dançando numa rave. Isso é um fato comprovado. O Hamas fez isso. Por que o Hamas fez isso? Por que o Hamas construiu túneis na faixa de Gaza, quando podia ter pego o dinheiro, e ele mesmo transformado aquilo num resort?
pegado investimentos da Arábia Saudita para transformar aquilo num resort, empregar o seu povo, fazer do turismo uma economia? Por que ele concentrou seus esforços comprando armamentos, fabricando túneis e praticando essa ação hedionda que foi no dia 7 de outubro de 2023? Então, eu digo assim, em primeiro lugar, o principal responsável foi quem deu causa, se chama Hamas. O Hamas vem atuando contra os interesses do povo palestino desde o tratado de 1947 na ONU. Segundo, se você concorda com isso ou não. E segundo, eu realmente acho que a reação de Israel foi uma reação atabalhoada, uma reação que provocou, a intenção era provocar o deslocamento do povo palestino para tornar aquela área inabitada. Ou seja, não foi uma ação pontual contra os grupos terroristas, foi uma ação coletiva. Então eu pergunto, número 1, você vê viabilidade no processo de paz com o Hamas agindo da maneira como está agindo? E número 2, como você vê a reação de Israel diante das circunstâncias? Faça esta análise. Capês, é simples. Enquanto nós tivermos um grupo terrorista cujo seu objetivo é a destruição do Estado de Israel, controlando e usando o povo palestino em Gaza para atacar Israel, que foi o que aconteceu, tudo isso começou porque um grupo terrorista chamado Hamas, que toma conta de Gaza há muito tempo, que usa o povo palestino como escudo, que constrói embaixo de escolas, de hospitais, os seus túneis, onde até hoje tem reféns lá que não foram ainda devolvidos, vivos e mortos. Enquanto este grupo terrorista estiver no comando de Gaza, vai ser muito difícil nós termos a paz naquele espaço. Enquanto nós tivermos um Estado como o Irã, que financia o Hamas, que financia os Houthis, que financia outros grupos terroristas naquela região, vai ser muito difícil nós termos a paz. Podemos discutir a proporcionalidade do ataque de Israel? Podemos discutir a proporcionalidade. Mas a ideia de que é necessário você fazer uma limpeza ali dos terroristas, até para que eles não usem o povo palestino como escudo e até para que aquela região possa se desenvolver, ela é real. E aonde está se discutindo de fato a possibilidade que hoje tem um acordo de paz é nos Estados Unidos com o Trump. Enquanto o Lula está aqui fazendo blá, 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 que é o que o presidente Lula faz, com pouca relevância internacional, que é o que o presidente tem. O Brasil tem muita, mas o nosso presidente tem quase nenhuma, já virou o bobo da corte internacional, ninguém dá mais relevância. O que ele falar para o cessar-fogo ou não, não vai valer de absolutamente nada. Aonde está acontecendo de fato a discussão? Lá nos Estados Unidos, onde nesse momento está recebendo o Netanyahu lá para sim discutir se vai continuar a ter um cessar-fogo, se não vai ter cessar-fogo, se vai de fato continuar algum tipo de ofensiva ou não. Então vamos aguardar para ver a discussão real, no foro real, onde pode se discutir alguma coisa de relevância, não esse tipo de churumela que a gente está ouvindo aí do presidente. Muito bem. Para mim está claro. Benjamin Netanyahu não quer e nunca quis a criação de um Estado palestino. Claro isso, não adianta ele dizer que quer, porque não quer. Ele vem enrolando os Estados Unidos há muito tempo. Mas ele tem um grande colaborador, que se chama o governo palestino. O Hamas é o principal incentivador dessa política, que não quer a criação do Estado palestino. Haja visto, é só você verificar a eleição, quando foi Shimon Peres contra Benjamin Netanyahu em 1996, por que o Netanyahu chegou ao poder e derrotou Shimon Peres? Por causa de 2 atentados terroristas em Jerusalém. Portanto, o Hamas é o grande responsável por isso.